semana 27, semana epidemiológica 27, que a gente está, desculpa, 47 desde o início da pandemia. E aí o que a gente tem algumas coisas diferentes para a gente poder observar aqui nessa alta que a gente está tendo. Começando aqui pelo HC. O HC a gente aumentou o número de exames, de casos, né, de confirmados de Covid por exame dos pacientes do HC, subiu de 28 para 45. Porra! Positivados, mas nós não estamos falando de pessoas internadas aqui, tá? É isso que eu quero chamar a atenção. E mortes de pacientes internados no HC de 1 para 3 nessa última semana. Agora, esse daqui foi só de positivados, porque em leitos no HC a gente reduziu. A gente tinha 22 leitos ocupados na semana passada, 23 agora. Ou seja, a alta em positivados não impactou ainda no HC numa alta de internações. Só que isso daqui, quando a gente olhar para a RMC, para a região de Campinas, e comparar hospitais públicos e privados, a gente vai ver nitidamente as bolhas. Então, a gente tem aí uma alta em positivados em exames, uma alta pequena aí em mortes, ok? Agora, em ocupação de leitos, a gente tem uma estabilidade, beleza. Em número de exames aí, a mesma coisa, não mudou. Agora, vamos pensar aqui no município de Campinas. O município de Campinas está nitidamente em alta. Olha aqui para o final do gráfico. Isso aqui são as 2 últimas semanas. Mais uma semana, a gente confirma a segunda onda. Então, tudo indica que está realmente iniciando. A gente voltou agora para o patamar do início de julho, né? A gente voltou nos números aqui para finalzinho de junho, início de julho ali. Então, a gente realmente está subindo. Isso daí agora vai se repetir assim em todos os níveis. A gente, da semana anterior, aqui já está com todas as correções de dados daquele bug que teve lá, né? Está tudo certo já. Então, semana anterior tinha fechado com 551 casos positivos em exames e agora fechou com 964. Então, está claro isso daqui. Em estimativas de assintomáticos, né, em fase de contaminação agora, aumentou de 2,6 no fim da semana anterior no início da semana anterior, desculpa, para 4,8 agora. Então, 4.800 agora no município de Campinas assintomáticos circulando. Mortes, a mesma coisa. Como mortes vêm semanas com semanas de atraso, então a gente tem uma elevação, mas não é tão grande quanto a gente estava visualizando antes. Então, nós tivemos 9 mortes por 2 semanas seguidas, agora a gente teve 13. E estimativa, então, somando a estimativa de subnotificados, Campinas já teria tido 17,89% de pessoas que tiveram Covid. Olhando, então, esse daqui também não mudou nada, é a comparação de todos os anos, né, as doenças respiratórias, infecciosas respiratórias aí, com o que é provocado pelo SARS-CoV-2 aqui, é um impacto completamente diferente. Nós estamos falando de doença com impacto bem maior. E aí, olhando para a RMC, a gente vai ver o mesmo impacto que a gente viu em Campinas, né, com números bem maiores, a gente está reproduzindo isso daí. E é o que a gente vai ver para o estado e para o país também. A gente está em alta, 2 semanas seguidas em alta. Fechamos aí com 124.441 casos positivos. Então, foram aqui não tanto quanto na semana anterior. A semana anterior a gente estava com 3.000 e nós tivemos 3.566. Está subindo, mas não tanto, porque o que você olha? A gente considera esse ponto aqui, que era do fim da semana passada, e esse aqui. Não essa voltinha que teve aqui, na verdade, foi porque esse acúmulo aqui, por ter registro de casos atrasados, é que gerou essa voltinha. Então, a gente teve aqui um aumento, uma alta, ela é clara, mas só que ela não é tão grande quanto parecia. E assintomáticos, né, na semana que fechou, para RMC, foram 16.000, agora 17.800.000. Então, a gente tem uma elevação aqui também para RMC. Em mortes, a gente vai enxergar a mesma coisa. Nós tivemos 42 mortes a mais, e a gente não consegue fazer a comparação com o anterior, porque naquele ajuste de dados ainda tem alguns que estão atrasados para lançamento. Então, a gente teve uma elevação de mortes, mas não consegue fechar o número preciso aqui. Agora, vamos olhar para a ocupação de leitos em Campinas. Isso aqui é que dá para perceber a bolha, e em várias cidades do Brasil dá para perceber isso, exceto o Rio de Janeiro, pensando nas capitais, que Rio de Janeiro está diferente. Mas olha só, a rede pública da RMC, na semana que fechou, a anterior, tinham 59 leitos disponíveis. E fechamos com 51 só. Foi uma elevação pequena, ok? De casos aqui.
Então, a gente está mantendo dentro de 40% de ocupação. No entanto, a rede privada, na RMC, tinha 60 leitos disponíveis no fim da última semana e fechou agora com 20. Na verdade, quando eu fechei, que eram 20, já tinham depois 18 quando eu chequei de novo. Então, a gente subiu de 40% que estava 2 semanas atrás para 73% de ocupação. O número de leitos não mudou nada, não teve nenhuma alteração. A reserva foi a mesma. Internações por dia, a gente subiu de 64 para 105 por dia. Isso aqui não significa que são pacientes que são internados e ficam lá. Pode ser o paciente que ele foi internado hoje e liberou amanhã. São internações por dia. Mas estava em 64 semana passada e fechou a última com 105. Só que esse aumento foi todo na rede privada, não na pública. A pública ou está estável ou diminuiu, dependendo do hospital. Então, aqui a gente enxerga o que em várias outras cidades a gente está vendo, a questão das bolhas. A população que não tinha planos de saúde pegou prioritariamente na primeira vez e agora está atingindo pessoas que estão indo para hospitais privados. Rio de Janeiro, não. Rio de Janeiro, a alta está sendo em todos os níveis. É o que está diferente aí. São Paulo, a gente enxerga o mesmo padrão de alta. Aqui, no caso, o impacto é um pouco maior do que a RMC. A gente teve 38 mil casos positivados na última semana, contra 32 na anterior e 18 2 semanas atrás. Né? Então, a gente está nas 2 semanas aí em elevação clara. Mais uma a gente vai fechar em segunda onda. Mortalidade também, a gente subiu. Foram 486 na semana anterior e agora fechou em 707. Também elevação, pensando no estado de São Paulo, 16,43% da população já teve Covid, somando os assintomáticos. Brasil, aqui, ó, a mesma coisa. A gente teve uma alta significativa em relação a 2 semanas atrás e pequena em relação à última semana. Então, os números são o que a gente tinha fechado com 195 mil positivados na semana anterior e fechamos com 203 agora, tá? no país. Mortalidade, a gente teve uma pequena redução ali, foram 3.331 que a gente fechou agora, e eram 3.389 na anterior. Agora, pensando aqui na evolução comparada, o Brasil, então, fechou com 6 milhões e 20 mil casos positivados, 168 mil mortes. Se a gente for comparar com Estados Unidos, então a gente está na mesma lógica da semana passada. Se a gente for pegar a data, ou seja, até a sexta-feira, Estados Unidos estaria com 6 milhões de casos à frente do Brasil. Se a gente for pegar por semana epidemiológica, seriam 4 milhões de casos na frente do Brasil. E aí, então, fazendo o resumo aqui, a gente tem elevação em todos os níveis, precisa de mais uma semana para poder confirmar realmente a segunda onda, mas tudo indica que sim, que já chegou. Olhando aqui para os números, para a gente poder limpar esses números aí com aquela história de quem já ia morrer de todo jeito, o que a gente teve? 2019, para o período de 16 de março até 22 de novembro, eu só um pouquinho, esqueci de fechar aqui. Bom, de 16 de março até 22 de novembro, nós tivemos 503.480 mortes, por causas que poderiam ser relacionadas à Covid, na questão de circulatória, cardíacas e respiratórias. Para 2020, a gente teve, para o mesmo período, 622.994 mortes. Pensando na diferença total de mortes, como existe uma parte aqui, o que a Covid comeu de mortes que eram de outras causas, entre aspas aqui, que eram previstas para outras causas, então o total de mortes subiu, na realidade, 115.961. Nesse mesmo período, nós tivemos um acréscimo de mortes entre os 2 anos de mais de 100 mil mortes aqui. Mortes que já eram previstas para esse ano, mesmo sem Covid, por essas mesmas causas, são 41 mil. Então, a gente tem aqui um acréscimo exclusivamente pela Covid de 127.983 mortes. E aí a última coisa que eu queria mostrar teve uma pessoa que escreveu que pediu para poder explicar como entender essa questão da letalidade. Então, eu queria mostrar aqui 2 slides só. Quando a gente avalia a letalidade, como que ela é calculada? Aqui, dos indivíduos de 70 a 79 anos, por exemplo, que tiveram Covid, 20,4% foram a óbito. Pegando essa faixa aqui como exemplo, 20,4% foram a óbito. Ok. Então, a letalidade para essa faixa etária é 20,4%. Se a gente... Deixa eu tirar isso aqui. Se a gente pegar agora aqui, nas doenças pré-existentes, ou seja, nas comorbidades, se a gente pegar do total de indivíduos com
do total de indivíduos com cardiopatia, ou seja, total de indivíduos com comorbidades, que foram internados com Covid, 36% dos que tinham cardiopatia faleceram. Então, a letalidade da cardiopatia é 36%. Então, do total de indivíduos com cardiopatia, que a parte circulatória está aqui, que foram internados com Covid, 36% morreram. Aí, uma outra avaliação que a gente pode fazer também é essa daqui, que foi justamente essa que a pessoa perguntou. Comparando com comorbidade ou sem comorbidade, o que a gente tem? Na verdade, 19,65% das pessoas que foram a óbito pelo agravamento da Covid eram pessoas sem nenhuma comorbidade, nada. Ok? 80,35% dos óbitos são de pessoas com comorbidades. Desse total, 59,8% são de problemas circulatórios ou cardíacos. Certo? É isso aí.